Prosseguindo, agora no capítulo 3, versículo 2, o primeiro ponto, confirma o restante que estava para morrer. Apocalipse 3:2 diz: "Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus." Este período de Sardes, né, representou o pior período da história do sofrimento da igreja cristã. Se considerarmos a pior das perseguições durante o Império Romano, ela praticamente empata com o período da Reforma Protestante, pois desde Agostinho era crime não entregar os filhos para serem batizados e batizar adultos que haviam sido batizados quando crianças. Ou seja, era crime. Para você viver numa cidade, a lei te pegava, você seria morto. Então, para vocês poderem entender também por que os reformados escondem tanto essa história. Eles não gostam que a Assembleia de Deus cite essa história. É claro que nos livros deles, eles não falam de jeito nenhum, porque a verdade é que eles seguiram a prática babilônica matando, e esses que eles matavam, eles dizem que é meia dúzia de gato pingado, mas não é não. Chegou a ter anos aí da história de falar de 30 mil mortos anabatistas. No período católico, representado na falsa profetisa Jezabel, dominando a igreja de Tiatira, os anabatistas viviam escondidos nas montanhas. Alguns grupos foram descobertos, como os valdenses, assim chamados pelo destaque do seu líder, Pedro Valdo. A Inquisição nasce para perseguir Pedro Valdo. Uma coisa importante, por que nasce a Inquisição na Igreja Católica? Documentos católicos comprovam a primeira vez que vai se falar em Inquisição, em julgamento e morte, vai ser nesse período. Por quê? Desde Agostinho, os anabatistas estavam vivendo escondidos em outros locais. E agora que vão ser descobertos esse grupo de anabatistas, porque foi crescendo, ali perto de 1200 da era cristã, então já eram cerca de 800 anos depois de Agostinho. Os cristãos estavam vivendo escondidos nas montanhas, na África, até em Jerusalém, no período que os muçulmanos dominaram Jerusalém, são encontrados cristãos lá. Em livros de história judaica, em que os judeus descrevem como os católicos romanos entraram em Jerusalém nas cruzadas, matando, eles descrevem que matavam muçulmanos, matavam judeus e, acredite, matavam cristãos também. E os livros citam diversos nomes denominacionais cristãos. Por que eles morriam? Porque não eram do grupo dos católicos, eram normalmente grupos chamados rebatizadores, anabatistas, que tinham que viver escondido da Igreja Católica. Lá no período, no meio islâmico, eles não eram perseguidos por nada. Os islâmicos continuavam na vida deles, eles pagavam seus impostos e pronto. Nem os judeus eram perseguidos no período católico. Já no período dos islâmicos. Bom, qual o crime de Pedro Valdo, que a Igreja Católica chegou ao ponto de criar a Inquisição para persegui-lo? A Inquisição, que nós veremos mais tarde, foi criada para perseguir esse anabatista. O crime era não entregar seus filhos para serem batizados e rebatizar católicos quando adultos. Estamos falando de 1200 a.C., 300 anos antes de Lutero. Veja o que Fox diz no seu livro sobre Pedro Valdo. Ele diz: as atividades de Valdo e dos reformados suscitaram a primeira aparição dos inquisidores, porque o Papa Inocente III autorizou a certos monges como inquisidores para que fizesse a Inquisição e entregasse os reformados ao braço secular. Ele chama de reformados aqui, mas na verdade são anabatistas. O problema de Valdo era ele negar o batismo infantil. Então, mas tecnicamente era um tipo de reforma, né? Mas ele não estava defendendo a reforma da Igreja Católica, ele queria viver nas montanhas. Por isso eu discordo aqui desse uso, né, do termo reformados.
Prosseguindo. O processo era breve, porquanto uma acusação era considerada como prova de culpa, e nunca se concedeu um juiz aos acusados. Se alguém era acusado em seu leito de morte de ser seguidor de Valdo, ou seja, ser um anabatista, suas possessões eram confiscadas e o herdeiro ficava privado de sua herança. Né? Era assim que a igreja cristã vivia no período da igreja católica. A igreja católica ela fala o seguinte: os anabatistas não existiam, nós exterminamos eles lá no período de Agostinho, mas aí aparece na história, está provado esses anabatistas. Aí alguns católicos falam: reapareceu ali, nós exterminamos de novo. Não reapareceu, eles existiam. Importante, não foram exterminados de novo. Eu vou pegar um testemunho aqui de um historiador católico. Veja o que ele diz. Esses grupos de anabatistas nunca desapareceram. Um historiador católico, membro da Academia Francesa de Letras, relata que Papa Lúcio III proibiu a pregação do líder Valdo. Veja, negavam à igreja o direito de possuir bem, mas assimilavam a todo juramento a uma blasfêmia. Condenavam todas as guerras, mesmo as defensivas, e recusavam aos poderes constituídos o direito de castigar os criminosos, cujas faltas, aos seus olhos, dependiam apenas de Deus, ou seja, por questões religiosas, né? Deram-lhe o nome de perfeitos ou de puros. É o que esse historiador católico fala. Que os outros cidadãos que simplesmente conviviam com esses anabatistas chamavam eles: poxa, vocês são perfeitos na atitude de vocês, se vierem atacar, vocês não vão pegar em arma para matar, não, nós não fazemos isso. Né? Isso aqui é um testemunho de um historiador católico, chamado Hopes. É uma coleção muito interessante sobre a história da igreja, uma das melhores que eu já vi. Este mesmo historiador confirma que os anabatistas identificados como valdenses nunca foram exterminados e existiram até a Reforma. Veja o que ele diz. Na verdade, o puritanismo valdense nunca chegou a ser extirpado, como aconteceu com o catarismo albigense, um grupo de anabatistas que eles exterminaram. E sobreviverá até os nossos dias nessas comunidades valdenses dos Alpes, que mais tarde se fundiram com o protestantismo. Da mesma forma, na Boêmia, os pobres de Lyon irão juntar-se aos hussitas. Então, todos esses eram grupos de cristãos que tinham que viver isolados, porque senão a Igreja Católica os mataria. Haviam esses cristãos defendendo a paz, que viviam escondidos nas montanhas ou nas regiões da Holanda, onde a tolerância religiosa era melhor. E do outro lado, havia o papado. Qual seria o grande exemplo de cristianismo? Faltou uma interrogação aqui. O que o Papa fazia quando o comparamos a esses anabatistas valdenses nos ajudam a responder essa questão. O papado acabara de concluir a primeira cruzada, com o saldo de milhões de mortos. A Guerra Santa justificava a organização de um exército pela Igreja Católica. Esse exército era chamado de Os Templários. Então, quem eram os verdadeiros cristãos? Essas autoridades que nesse período, o Papa, ele era o governador, o grande rei do Sacro Império Romano. Havia o rei do Sacro Império Romano, que começou com Carlos Magno. Esse rei, ele foi colocado pelo Papa, ele governava toda a região que pertencia a esse Sacro Império Romano, que pegava Itália, Alemanha, parte da França, Holanda, todos os Países Baixos, Então essa região de vários países chamado de Sacro Império Romano, ele era liderado pelo Papa. O Papa era o grande rei, ele dizia: rei, olha, você tem uma responsabilidade diante dos homens, tudo, a sua responsabilidade é muito grande, mas a minha responsabilidade é maior porque é diante de Deus. Então, quer dizer,
ele dizia: o Papa é maior do que o rei. Então ele era o grande governador daquela época.